Vamos direto ao ponto. O que temos pela frente nesta análise não é só mais uma revisão teórica sobre economia. Na verdade, é a ativação de um protocolo de evacuação. Nós vamos fazer um diagnóstico clínico, bem direto e urgente, de uma anomalia sistêmica profunda. É uma falha que atinge em cheio quem constrói, quem projeta e quem tenta criar valor real no mundo de hoje. O nosso objetivo aqui é desmantelar a ilusão que sustenta o sistema atual e, o mais importante de tudo, traçar a nossa rota de fuga. Pensa no seguinte paradoxo clínico. Se acontece um acidente de carro grave na rua, adivinha só, produto interno bruto sobe. Se passamos horas e mais horas presos em um processo burocrático que não leva a lugar nenhum, o PIB também sobe. Olha a insanidade disso. A gente está vivendo num cenário onde o dano sistêmico, o desperdício total de tempo e o trabalho de consertar falhas acabam bizarramente inflando a nossa principal métrica de sucesso econômico. É a falência completa do sistema. E tem uma frase que mata a charada de um jeito brilhante. O PIB mede o barulho do motor, não a distância percorrida. E é exatamente isso. O indicador que a gente usa hoje não passa de um medidor de ruído. Ele bate palma para uma atividade de altíssima entropia. Sabe qual é o problema? O nosso modelo econômico atual simplesmente não consegue diferenciar quem está fazendo um progresso real de quem está correndo em círculos. Ele celebra aquele trabalho estéril, aquele esforço inútil, com o mesmo entusiasmo que celebra a criação genuína. Basicamente, o motor está lá, gritando, queimando um combustível absurdo, mas o veículo não saiu do lugar. Então, vamos entender onde a estrutura quebra. Parte 1. A falha estrutural. Para ilustrar essa falha na prática, imagina duas abordagens diferentes de engenharia. De um lado, a gente tem uma ponte de pedra, um projeto robusto, feito para durar uns 100 anos, precisando do mínimo de manutenção possível, o valor entregue ali é incalculável, só que a atividade econômica contínua em torno dela é quase zero. Agora, do outro lado, imagina uma ponte de papel, uma estrutura super frágil que desmorona, literalmente, todo santo mês. Isso exige que equipes sejam enviadas o tempo todo para reconstruir, gerando novos contratos, compra de material, aquela movimentação sem fim. E é aqui que a coisa fica surreal. 12 vezes. Esse é o multiplicador. A forma como o sistema funciona hoje acaba transformando quem construiu essa ponte de papel falha num verdadeiro herói da economia. Por quê? Porque o simples fato de ter que reconstruir essa ponte todo mês gera 12 vezes mais atividade financeira imensurável ao longo do ano. Enquanto isso, o construtor que fez um trabalho brilhante na primeira vez, que entregou a ponte de pedra perfeita, ele é escanteado. O sistema ignora a eficiência e recompensa ativamente o labor estéril. Agora que vimos a falha, precisamos entender os sintomas. Parte 2. Diagnósticos da ilusão. Vamos dar um nome clínico para o nosso inimigo aqui, o PIB da fricção. Falando de forma mecânica, a gente pode encarar isso como um imposto invisível. Uma taxa que o sistema extrai simplesmente porque operamos num ambiente de baixíssima confiança. É aquele cenário tóxico onde a fricção estrutural coloca uma máscara e se passa por saúde econômica. É louco pensar nisso, mas quanto mais obstáculo a gente encontra no caminho, maior fica o número final de crescimento que vai para o papel. E os sintomas dessa anomalia estão por toda parte, super claros para quem quiser ver. Pensa no gasto público gigantesco com disputas judiciais, naquela escalada absurda de multas e penalidades, nos custos infinitos só para entrar em conformidade com 1000 regras diferentes, sem falar na expansão descontrolada dos setores de segurança e fiscalização. Advogados, fiscais, infraestruturas imensas de cibersegurança. Cada multa nova, cada disputa na justiça, tudo isso é somado como riqueza no modelo antigo. Aquela eficiência pura, silenciosa, de quem só quer construir, essa passa invisível. Mas a burocracia barulhenta, essa é aplaudida como um baita crescimento. E quando a gente coloca isso num gráfico, a grande ilusão fica escancarada. Dá só uma olhada nessa divisão. O desperdício sistêmico e as despesas burocráticas acabam engolindo, eclipsando completamente o que seria a produção perene de verdade. Essa fatia gigante do PIB da fricção funciona como um parasita que drena a energia vital de quem realmente constrói. No fim das contas, percebemos que não se trata de um erro acidental. É uma máquina projetada, na sua essência, para gerar resistência o tempo todo. É exatamente por isso que precisamos sair dessa armadilha. Parte 3. O protocolo de evacuação. A gente precisa obrigatoriamente de uma mudança de paradigma. Estamos lidando com dois modelos opostos. O sistema legado é o que chamamos de economia de tráfego. O que ela faz? Mede gasto, mede barulho, mede esforço jogado fora. A nossa rota de fuga exige uma transição imediata para a economia de estoque. Nesse novo modelo, a medição é baseada unicamente na obra perene, na construção de ativos de baixa entropia, naqueles valores reais que têm vida própria e não precisam de intervenção contínua e desesperada para se manterem de pé. Então, como a gente opera essa metamorfose? Através de passos bem lógicos, mecânicos e guiados por um rígido plano de desenvolvimento individual, o nosso PDI. Passo número 1. Identificar e eliminar o labor estéril do dia a dia. É cortar de vez aquilo que não gera valor.
Passo 2. Parar agora mesmo de medir o sucesso pela quantidade de energia gasta ou pelo nível de cansaço. Exaustão não é métrica de progresso. E passo 3. Pivotar todo o foco sem hesitar para a criação de estoque, para a obra que realmente permanece. Esse PDI passa a ser o nosso mapa tático definitivo para abandonar as métricas antigas e retomar o controle do tempo. E agora entramos na fase final do nosso plano. Parte 4. Substituição do sistema. A filosofia central aqui exige um distanciamento quase clínico. A gente simplesmente passa a ignorar as métricas de um sistema que bate palma para pontes de papel e acidentes de carro. O foco tem que ser direcionado, até de forma impiedosa, apenas para a métrica da obra perene. A diretriz é muito clara: ativa o seu nó, converta o seu espaço de atuação, a sua rotina, numa verdadeira ilha de prosperidade. Pensa nisso como um ponto de altíssima densidade de valor e de confiança, fincado no meio de um vasto mar de entropia e de fricção. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão fundamental. Quando esse imposto invisível da desconfiança for finalmente cortado pela raiz, e quando essas ilhas de prosperidade começarem a se conectar, formando uma rede sólida, que tipo de arquitetura, que tipo de tecnologia vai surgir disso tudo? O resultado final e inevitável dessa conexão é o que a gente chama de fundação da cidade fluida. A evacuação já está em andamento, mas só para quem mantém o foco na obra. A gente fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar e que a nossa construção seja sempre perene.